Olá, pessoal. Meu nome é Camila Jara. Eu sou uma mulher branca de aproximadamente 1,60 de altura. Eu estou vestindo uma blusa e um colete brancos. Estou com o cabelo amarrado para trás. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos no módulo A Reconstrução do Brasil e o papel do PT nessa reconstrução. Hoje nós vamos ter a aula 3 sobre combate a fake news e ao discurso de ódio que tomou conta do nosso país. Pessoal, para quem não sabe, atualmente eu estou ocupando o cargo de deputada federal pelo Mato Grosso do Sul. Sou a deputada mais jovem da bancada do Partido dos Trabalhadores e a única mulher eleita pelo meu estado. Já ocupei o cargo de vereadora e também era militante do movimento estudantil e já fui dirigente da JPT aqui no Mato Grosso do Sul. Há anos a gente constrói a luta contra o autoritarismo, contra a extrema-direita e constrói um Brasil mais justo e menos desigual. Tenho formação na área de ciência política e hoje eu vou estar nessa aula junto com vocês. Se por um lado a extrema-direita e, por consequência, o bolsonarismo não sobrevive sem fake news, a liberdade de expressão é fundamental para que a gente consiga, no sistema democrático, avançar com as nossas pautas e com as nossas lutas. O que pode parecer um paradoxo, mas na verdade não é. É isso que a extrema-direita quer fazer você acreditar no mundo inteiro. As últimas eleições e todos os movimentos políticos a nível mundial foram conduzidos e manipulados com base em sistemas de dados gigantes, onde as fake news eram difundidas sem controle algum, manipulando a informação da população para que um grupo de pessoas agisse de acordo com o interesse de um pequeno grupo que não tinha a verdade pautada em nenhum dado ou, às vezes, em qualquer fase e funcionamento da realidade. Isso é um dos nossos principais dilemas da atualidade. Como garantir que nós sustentemos nossos sistemas de saúde desde a vacinação, mas mais do que isso, como a gente vai sustentar as democracias modernas a esse novo ataque e essa era da pós-verdade? Mas afinal, qual é o conceito de verdade? Qual é essa tal liberdade de expressão que a gente tanto escuta na atualidade? A liberdade de expressão concedida à imprensa, às pessoas e é muito usada pelo jornalismo é um dos pilares fundamentais para a existência do Estado democrático de direito, ou seja, para sustentar a democracia moderna. Mas liberdade de expressão é importante nós pontuarmos, não pode ser usada para atacar o próprio Estado de Direito e, mais do que isso, para cometer crimes em nome da tal liberdade de expressão. A promoção dos direitos à liberdade de expressão, à comunicação, é condição para pleno exercício da democracia no país. Se os meios de comunicação são os principais instrumentos de circulação de ideias e valores na sociedade brasileira, esses espaços são essenciais de consumo de informação, cultura pelo cidadão e pelas cidadãs e devem refletir a pluralidade e a diversidade da nossa sociedade. Isso é um pré-requisito para a existência da verdadeira democracia. É verdade também que a realidade de comunicação mudou muito, numa velocidade muito rápida nas últimas décadas, especialmente pelo surgimento da internet. Mudou o nosso comportamento e também nossa forma de se comunicar. Se a gente alterou a nossa maneira de se comunicar, é óbvio que os desafios da comunicação também se alteraram. E mais do que isso, os obstáculos se tornaram completamente diferentes dos obstáculos que eram vivenciados pelas realidades e pelas sociedades anteriores. Pensar o desafio desses cenários e como a gente lida com esse paradoxo moderno é função minha, sua e de todos nós que estão acompanhando essa aula. Hoje, pensar a universalização do acesso à internet, por exemplo, é tão essencial à liberdade de expressão e ao direito de comunicação como a promoção da diversidade de conteúdo no rádio e na televisão. Ainda é fundamental construir os instrumentos de transparência das gigantes corporações de redes sociais que demonstram incapazes de lidar com as recentes violações dos direitos
que ocorrem no mundo digital. A mais recente campanha de desinformação, de ódio e de fake news teve como alvo o Partido dos Trabalhadores, mas não só o PT como instituição. Todos os direitos que foram por anos assegurados a nós. Todos os direitos como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, todos esses programas, todos esses direitos conquistados através de muita luta estiveram ameaçados por conta dessa campanha de desinformação. Isso ameaçou a nossa soberania popular, mas mais do que isso, interrompeu o processo democrático e o governo constitucional da presidenta Dilma Rousseff. Dilma sofreu um golpe, mas não sofreu um golpe porque queriam tirar ela do poder por tirar. Queriam que todos os direitos que a gente conquistou fossem retirados. Com o golpe e a campanha de desinformação, o sistema democrático foi interrompido e o plano de governo que tinha sido eleito para direcionar a construção de políticas públicas do nosso país foi deixada de lado. Isso foi como se a vontade de cada um de nós, expressada nas urnas, fosse completamente ignorada. E o plano que veio foi um plano de congelamento de investimentos, retirada de direitos e menos investimentos na área de saúde, educação, tudo que a gente usa para a construção do bem comum. Esse projeto não foi eleito pelo povo, ou seja, nossa soberania esteve completamente ameaçada. E nesse ambiente, nós percebemos o uso recorrente das fake news, o de discurso de ódios, para conseguir institucionalizar toda essa perseguição. Houve abuso de poder econômico e religioso para a disseminação do discurso de ódio no nosso país. E a democracia, uma vez violada e as instituições enfraquecidas, contribuíram para a ascensão de um governo com traços autoritários e fascistas, o que apresentou como seu principal base de sustentação o apontamento como a eliminação do outro para a construção de um governo. Ou seja, se a gente não eliminasse quem era diferente da gente, se a gente não metralhasse nossos opositores políticos, nós não estaríamos no rumo da construção de um Brasil soberano. Esse discurso fez com que nossa democracia e nossas instituições estivessem cada vez mais fragilizadas. Mas não só no âmbito político. A vida das pessoas foi ameaçada. Houve uma escalada de violência contra a população LGBTQIAP+, contra as mulheres e principalmente contra a saúde da população. Vários brasileiros e brasileiras perderam as suas vidas por conta dessa corrente de desinformação. Não tomaram a vacina e acabaram morrendo no hospital por conta da pandemia que a gente enfrentou. Esse governo também fechou os olhos para uma demanda mundial de preservação ambiental. Definiu como seus principais inimigos os povos tradicionais. Um atraso. E tudo isso foi construído sem base técnica alguma. Afinal, a nossa Constituição prevê e garante a proteção a todas as pessoas. E mais do que isso, garante o fortalecimento de saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade e de cada indivíduo. Ou seja, o próprio presidente do país não respeitou a Constituição. O ambiente de violência política se agravou, não só dentro do Congresso ou nas falas exercidas pelo ex-presidente da República, mas também no dia a dia da população. Nós nos acostumamos a ver famílias separadas, amizades interrompidas e pessoas sendo agredidas na rua por se identificarem com um projeto de país diferente daquele. Nós perdemos a capacidade do diálogo. Nós perdemos a capacidade de nos colocar no lugar do outro. A capacidade de encontrar, em conjunto, soluções para os problemas que a gente enfrenta. E esse ambiente se tornou ainda mais hostil dentro do ambiente digital, dentro da internet, onde os agressores se sentem protegidos por uma tela, essa câmera aí que eu estou falando com vocês, e acham que podem proferir as maiores ofensas e podem ferir leis já institucionalizadas no nosso país. Afinal, se você comete racismo com alguém aqui, no ambiente presencial, você vai preso. E isso também deveria acontecer no ambiente virtual, mas não acontece. Tudo isso potencializa e reforça
a necessidade de debatermos sobre combate à fake news e combate à violência e discurso de ódio, que tem como um dos principais aliados o nosso meio de se comunicar atualmente. Esse meio que não pode ser usado e nem dominado para coisas ruins. Afinal, é só por conta da ascensão do mundo digital que nós podemos trocar experiências e planejar como vão ser os nossos próximos passos na reconstrução do país. Esse assunto é tão sério, tão importante, que se tornou pauta de reuniões mundiais. Se em 2018 a disseminação de fake news ameaçavam a nossa democracia, em 2022 esse sistema foi operacionalizado e institucionalizado. E o pior, dentro do Palácio do Planalto, e o que levou a uma verdadeira ameaça eminente de golpe de Estado. A tentativa de golpe ocorreu no dia 8 de janeiro. E a tentativa de golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro teve uma construção muito anterior. Uma construção que contou com o apoio de empresas de comunicação e colocou a integridade de todo o processo eleitoral brasileiro sob ameaça. É importante destacar que os meios digitais ampliaram a diversidade de informação disponíveis. Porém, essas informações estão sob controles das Big Techs. E esse é um problema que ficou evidente na última discussão do Congresso Nacional sobre combate à fake news. As Big Techs dominam o setor em âmbito global, impondo sua lógica de captura de dados individuais por meio dos quais transmitem a indústria de fake news e o discurso de ódio. Por outro lado, a pouca eficiência dessas plataformas no combate a crimes contra a infância, exposições de dados, incitação de suicídio, e esses crimes foram recentes e manipularam, inclusive, os ataques nas escolas que nós vivenciamos no começo desse ano. As redes sociais, embora muito úteis e com potencial de ampliar os mecanismos de participação democrática direta, precisam de definições claras de transparências para poderem funcionar verdadeiramente de forma plural e democrática. Isso ficou claro com o escândalo da Cambridge Analytica. Revelou que o funcionamento de uma grande engrenagem existe a nível global, que alimenta-se do roubo de dados e da quebra de privacidade dos usuários das redes sociais, para que a partir dessas informações acumuladas em sistemas de Big Data, possam manipular os processos sociais, políticos, por meio da ultrasegmentação do público, para o envio de mensagens dirigidas, segundo os hábitos de consumo, crença e traços de personalidade de cada usuário. O problema disso tudo é que o sistema da internet atende e responde a dois sistemas, 0 ou 1. Ele acaba, então, fortalecendo as crenças que aquela pessoa já tem dentro de si. Então, os programadores e a internet mandam sempre o mesmo discurso com o intuito de reforçar a crença daquela pessoa, o que inibe a discussão e também a exposição a um discurso contraditório. Ora, o que os grandes líderes autoritários fizeram ao longo da história e o que permitiu que eles cometessem grandes atrocidades como o Holocausto foi a capacidade de manipular e impor para a sociedade que eles representavam uma única visão de mundo. Então, nós temos, com o funcionamento da internet, o roubo de dado e a manipulação de informação, uma das grandes ameaças, não só à democracia, mas à nossa vida. Tá, mas você deve estar achando agora que a internet é um dos nossos maiores inimigos e que a liberdade de expressão está ameaçada. A liberdade de expressão, como eu disse lá no início, é um preceito fundamental, conforme preconiza o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O exercício da liberdade de expressão está sujeito à responsabilidade, ou seja, existem responsabilidades anterior a você expressar sua opinião, especialmente quando o que for dito representar violação do direito de outros seres humanos. Essa condição não deve criar precedentes para que nenhum tipo de censura prévia, seja ela governamental, judicial, seja aplicada e deve contemplar a proteção da dignidade da pessoa humana, especialmente a de grupos vulnerabilizados, como crianças, adolescentes,
mulheres, negros, pessoas LGBTQIA+, indígenas e pessoas com deficiência. A diferença na condição de exercício da liberdade de expressão é uma das desigualdades centrais e uma ameaça efetiva à democracia na sociedade brasileira. Todas as democracias consolidadas no mundo estabelecem mecanismos de regulação democrática como forma de aprimorar o amplo exercício do direito humano à comunicação. As comunicações devem ser livres da ação e do controle das autoridades e dos governantes, impedindo todo e qualquer tipo de censura, mas também da dominação de alguns grupos econômicos ou pelos grandes conglomerados de multinacionais da plataforma digital. Dessa forma, a liberdade de imprensa é fundamental. O pluralismo e o acesso às fontes diversificadas e independentes de informação também são essenciais em uma sociedade verdadeiramente democrática. Dá para a gente conseguir, através do bom senso e também da responsabilidade, aliar liberdade de expressão com pluralismo de informação e, mais do que isso, o respeito ao direito de existência do outro. Só a liberdade de expressão e a democracia garantem que todos nós tenhamos direitos políticos. Os direitos políticos nada mais são que um conjunto de direitos que permite aos cidadãos e cidadãs, ou seja, a mim e a você, por meio do voto e do exercício de cargos públicos, da utilização de instrumentos constitucionais e legais, a participação direta nas atividades governamentais e de organização da sociedade civil. Gozar de direitos políticos é uma forma simplificada de poder votar e ser votado. Entretanto, a garantia desses direitos vai muito além daquele título de eleitor que a gente usa no domingo de votação. Significa poder efetivamente participar da vida pública, atuar ativamente nas tomadas de decisões que envolvem um grupo de atuação e de interesse comum. Dessa forma, é considerado violência política toda ação ou conduta, omissão, com a finalidade de impedir ou colocar obstáculos e impedir os direitos políticos de qualquer pessoa. Esse tipo de conduta é mais comum contra mulheres, pessoas negras, população LGBTQIAP+, e outras minorias políticas, como reflexo do machismo, racismo, estruturais, fundados sobre a ótica de dominação masculina, branca, heteronormativa e fundamentalista religiosa. Por isso, nós precisamos combater qualquer violação e restrição a direitos políticos, que podem ocorrer das mais diversas maneiras, por meio de ameaças, ofensas, até agressões físicas, muitas vezes direcionadas a militantes, candidatos, agentes políticos, que são amedrontados e, consequentemente, se sentem coagidos a se afastar do exercício pleno de seus direitos. Isso é um crime e deve ser combatido e, mais do que isso, punido. Se cada um de nós aqui nos sentirmos ameaçados ou ofendidos, assim como eu já me senti em vários momentos da minha trajetória, nós precisamos compreender a forma de agir e se cabe alguma ação judicial. A viabilidade da ação depende do caso concreto. Precisam existir alguns elementos para que a ofensa configure ilícito e que seja possível a responsabilização civil ou penal. Mas mais do que isso, diante de uma ameaça real que emergiu nos últimos anos, se proteja. As eleições de 2018 não foram as primeiras em que candidatos do nosso partido e candidatos que representavam uma ameaça ao status quo foram ameaçados e atacados. Isso não começou lá em 2014 ou em 2010. Vem antes das redes sociais. Na verdade, nem mesmo a internet era popularizada no Brasil e Lula já era alvo de ataque de ódio, mentira e fake news. As dimensões da quantidade e as formas de se espalhar mudam, mas a informação sempre esteve por ali. Nesse mundo onde tudo é motivo para vigiar e roubar dados pessoais, devemos cuidar de nossa soberania digital, mantendo a independência e o controle democrático ante as plataformas e a inteligência artificial estrangeiras. O episódio de disseminação de fake news das eleições de 2018 é um exemplo do que pode ser feito contra a nossa democracia. Nesse mundo onde a gente não larga o celular e qualquer coisa já é motivo de falta de desatenção,
a hiperconectividade tem sido utilizada para proporcionar a fragilização das instituições de mediação democrática, como sindicatos, partidos, imprensa e empoderando os grandes conglomerados de multinacionais das plataformas digitais. A regulação democrática do uso dessas tecnologias, incluindo a possibilidade legal de culpar aquelas pessoas que cometem crime, é um debate que deve ser cada vez mais aprofundado, sempre associado, óbvio, à garantia de liberdade de expressão. Plataformas digitais erram no processo de moderação de conteúdo. De um lado, abusam da aplicação de seus termos de uso, praticando muitas vezes censura privada sobre o usuário, sem garantir sequer devido processo de defesa. Por outro, são negligentes com o discurso de ódio e a violência racial, de gênero, permitindo crimes online de formas recorrentes. É preciso estabelecer parâmetros públicos, transparentes, claros, construídos democraticamente para a ação de um modelo de moderação de conteúdo nas plataformas, garantindo o cumprimento e a aplicação dessas obrigações. Afinal, como eu disse anteriormente, pessoalmente, a gente é responsabilizado pelos nossos atos. Aqui, no mundo real, a gente também tem que ser responsabilizado no mundo virtual. Valorizar a pluralidade de informação, como também a garantia de acesso à internet para toda a população, são formas de combater as fake news, a desinformação e a violência. Mas mais do que isso, é fundamental que cada um de nós sejamos agentes para contribuir na construção de um debate público saudável, livre de paixões, onde nós consigamos debater um conteúdo que é urgente nos tempos atuais. Afinal, nós não podemos continuar perdendo vidas pela desinformação. Nós não podemos colocar e continuar colocando a nossa democracia sob ameaça por conta da desinformação, das fake news e da manipulação de massa. Para isso acontecer, nós precisamos nos juntar para juntos conseguirmos, então, pensar projetos de lei, pensar ações nas comunidades, pensar debates públicos propostos aí no seu lugar de atuação, onde você está atuando hoje em dia, para que a gente consiga avançar nessa pauta. Afinal, esse é um debate necessário e fundamental, que não será feito só por mim ou por você. Pessoal, muito obrigada pela atenção, por estar aqui junto com a gente, pensando a construção do Brasil, e fica ligado e assista a próxima aula.